Paz e graça, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida dos queridos irmãos. Estamos iniciando mais um estudo bíblico doutrinário nesta noite e nós iremos, nesta noite, estudar o tema bíblico dos decretos de Deus, ou o propósito eterno de Deus. Eu convido você aí na sua casa a pregar a sua Bíblia, a se preparar para esse tema que iremos estudar nesta noite. Antes, porém, nós iremos entoar o hino 18 do nosso hinário Novo Cântico, que tem como título Deus dos Antigos. Adoremos o Senhor com este hino, logo após voltaremos para o estudo bíblico nesta noite. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 18 do nosso hinário Novo Cântico. Cante conosco. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime a assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão. Seja o teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Estamos de volta para estudarmos nesta noite este tema bíblico, mais um tema doutrinário nesta noite, e eu convido você a abrir a sua Bíblia e a estarmos juntos partilhando de mais um conteúdo bíblico nesta noite de ensino e de aprendizado. Para iniciarmos o nosso estudo bíblico nesta noite, eu convido você a abrir a palavra do Senhor nosso Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, o verso de número 11. Nós vamos juntos estudarmos nesta noite o tema bíblico do decreto divino, ou do eterno decreto de Deus. Um tema importante, bastante difícil de ser estudado, mas certamente necessário às nossas vidas. Nesta série doutrinária em que nós estamos estudando temas doutrinários, é sempre bom recordar a importância de estudar esses temas. Estamos absolutamente convencidos de que nesses dias de pandemia, nesses dias em que estamos ainda isolados, vivendo um contexto de quarentena, há muitas pessoas que perdem de vista aquilo que a própria Escritura ensina e revela sobre o ser de Deus, sobre as suas obras. Há muitos equívocos, muitas convicções completamente distorcidas acerca da pessoa de Deus, do caráter de Deus e até mesmo das obras de Deus. Há alguns, mesmo cristãos, que começam a se questionar e colocar em xeque algumas
das perfeições divinas, alguns dos atributos divinos em contextos assim de adversidades. Então, estudar esses assuntos é como fortalecer as nossas convicções, as nossas bases, os nossos alicerces, para que possamos compreender o que Deus está fazendo, está falando e ensinando nesses dias de pandemia. Por isso, caminhamos nos primeiros estudos, aprendendo um pouco sobre a Escritura Sagrada, depois estudamos um pouco sobre o ser de Deus, e hoje vamos caminhar em direção às obras de Deus, aos atos de Deus. Para tanto, eu convido você a abrir o texto bíblico de Efésios capítulo 1, o verso de número 11, o qual nos diz exatamente o seguinte, diz a palavra: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. O tema desta noite é conhecido como o decreto eterno de Deus. Nós também compreendemos de forma mais prática como o propósito, o plano eterno de Deus para todas as coisas. Segundo a Bíblia Sagrada, Deus estabeleceu um propósito para todas as coisas. E é exatamente isso que nós desejamos compreender nesta noite de estudo bíblico doutrinário. Confiando nas Escrituras, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo que temas difíceis das Escrituras devem sim ser estudados à luz da própria palavra de Deus. Reconhecemos que, embora sejam temas complexos e difíceis, são revelados na Escritura. E como Deuteronômio 29 nos ensina, as coisas que foram reveladas pertencem a nós. As coisas encobertas pertencem a Deus. Esta é uma doutrina difícil, complexa, mas revelada na Sagrada Escritura. E por esta razão, nós gostaríamos de orar, pedindo ao Espírito Santo de Deus que traga iluminação, que traga entendimento, que traga clareza a cada um de nós, para que possamos compreender estas verdades eternas. Convido você aí na sua casa, curvar a sua cabeça, vamos orar ao Senhor e entraremos no estudo deste assunto tão importante para a nossa vida, sobretudo em dias como estes. Senhor nosso Deus e Pai, gratos porque reconhecemos que Tu és o Deus dos antigos, o Deus da igreja presente, o Deus da igreja futura. Tua palavra diz que Tu és o Deus também sobre todas as coisas criadas. O Senhor governa o mundo, todas as coisas foram feitas pelo poder da Tua palavra, e sobre elas o Senhor detém todo o controle, domínio, poder, glória e majestade. Senhor, nesta hora nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas imperfeições, a nossa incapacidade de compreender com tamanha exatidão as profundezas da Tua santa palavra. Nós sabemos que ela é rica, eficaz, ela é a revelação do Senhor à nossa vida, de forma que compreendemos por ela e por meio da ação do Espírito, o Teu plano para as nossas vidas, o Teu plano para a igreja do Senhor, o Teu plano para a raça humana. Senhor, agora nós, diante da Tua palavra, diante da Tua presença, suplicamos o auxílio, a graça, a iluminação do Espírito, para que possamos, dentro das nossas limitações, compreender aquilo que o Senhor revelou às nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, Tua bênção sobre o estudo da Tua palavra, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Amados, esta é uma doutrina difícil, complexa, mas deve ser estudada. Volto a dizer que nós não devemos, em hipótese alguma, dadas as nossas limitações e também a complexidade de algumas doutrinas, simplesmente saltá-las. É fato que existem coisas que nós jamais saberemos sobre Deus, porque não nos foram reveladas. Todavia, existem muitas coisas sobre Deus, o seu caráter e as suas ações que estão claramente reveladas na Bíblia. E ainda que tenhamos dificuldade de compreendê-las com exatidão, elas estão reveladas para o nosso conhecimento,
para a nossa edificação, para o nosso entendimento. Não devemos simplesmente escolher alguns assuntos da Bíblia, aqueles que nos são mais convenientes ou mais fáceis. Devemos estudar tudo aquilo que Deus revelou na sua palavra. Portanto, nesta noite nós vamos estudar sobre algo que é extremamente grandioso, profundo. Estamos falando sobre um propósito de Deus, estamos falando sobre o conselho, estamos falando sobre ações de Deus que antecedem a própria criação. Esta doutrina bíblica, ela é conhecida no meio reformado, por nós reformados, como a doutrina do decreto, ou dos decretos de Deus. Nós vamos caminhar por ela e entender o que a Bíblia Sagrada nos ensina acerca deste assunto. De antemão, para facilitar aqui a nossa compreensão, nós não temos aqui a pretensão de esgotar essa doutrina num curto espaço de tempo e uma única noite apenas. Mas é necessário caminhar por ela, compreender algumas dessas verdades básicas e imprescindíveis para a nossa vida. Conforme já lido no texto de Efésios 1:11, a Bíblia declara claramente que Deus tem um propósito para todas as coisas criadas. E neste mesmo sentido, a Bíblia fala que Deus tem este propósito e que o mesmo é eterno. O mesmo existe antes de Deus criar qualquer coisa. Isto tem a ver com pensamentos, planos, intenções divinas que estão registradas na palavra de Deus e, conforme a própria Escritura, planos estes traçados antes mesmo de qualquer coisa vir à existência. Neste sentido, para a gente compreender essa doutrina tão importante, tão complexa, mas tão genuína à luz das Escrituras, nós vamos caminhar primeiro por algumas definições. Nesse sentido, vamos compreender um pouco o que é esta doutrina e qual é o seu significado. Apesar de toda a sua complexidade, algumas definições nos ajudam a compreender o que é esta doutrina ou do que ela trata. A Confissão de Fé de Westminster, esta é uma confissão adotada por grande parte das igrejas reformadas. A igreja presbiteriana, por exemplo, subscreve a Confissão de Fé como um manual, como uma exposição das doutrinas bíblicas de forma sistematizada. Nós encontramos lá na nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, na primeira seção, a Confissão de Fé define essa doutrina da seguinte forma: desde toda a eternidade e pelo sapientíssimo e santíssimo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e imutavelmente tudo quanto acontece. Porém, de tal modo que nem Deus é o autor do pecado, nem faz violência à vontade das criaturas, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias. Antes, elas são estabelecidas. O que a Confissão de Fé está dizendo é que as Escrituras revelam que Deus, desde a eternidade, por sua sabedoria, por sua própria vontade, Ele ordenou de forma imutável tudo quanto acontece. Uma declaração forte da Confissão de Fé, a partir de várias passagens bíblicas que nós veremos aqui nesta noite, onde ela afirma categoricamente que não há nenhuma surpresa no desdobramento da história humana. Não há nada que surpreenda Deus no desenrolar da história. Não há nada que pegue Deus de surpresa no desdobramento da história da humanidade. Pelo contrário, ela vai dizer que todas as coisas existentes, elas estão acontecendo exatamente porque Deus as ordenou. A este respeito, uma outra definição importante nos é dada pelo professor, pastor e também escritor, Leandro Lima, reverendo Leandro Antônio Lima. Ele diz o seguinte no seu livro: quando falamos em decretos divinos, estamos nos referindo às determinações que tomou desde toda a eternidade. Isso tem a ver com o propósito dele com relação a todas as coisas que foram criadas. Ele está dizendo que existem algumas resoluções divinas que ele tomou lá na eternidade. E essas resoluções dizem respeito a todas as coisas que o próprio Deus criou.
Ele criou todas as coisas com um propósito e estabeleceu um fim para todas elas. Ainda uma outra definição que nos ajuda a compreender o texto da palavra, ou esta doutrina bíblica, é dada pelo importante e conhecido teólogo Louis Berkhof. Ele diz exatamente assim no seu livro: o decreto de Deus é o seu plano ou propósito eterno. Veja, nós vamos sempre usar essa terminologia: decreto, propósito ou plano. Por questões práticas, vamos nos referir mais a esse termo como propósito ou plano eterno de Deus. Berkhof diz que o decreto de Deus é este plano ou propósito eterno no qual Deus preordenou todas as coisas que acontecem. Veja, ele não diz algumas coisas, mas todas as coisas que acontecem. É natural, pois, diz Berkhof, que Deus controle todas as coisas, tenha um plano definido e opere não só na criação, na providência, mas também na redenção das mesmas. O que Berkhof está dizendo é que Deus não apenas estabeleceu um plano, mas Ele controla, dirige e conduz este plano para todas as coisas. Cremos exatamente assim. Cremos que Deus estabeleceu um propósito bem definido, imutável, perfeito, antes da fundação do mundo, para todas as coisas que Ele mesmo criou. Desde a eternidade, Deus ordenou todas as coisas a fim de que o seu propósito se cumprisse e a fim de que os seus planos acontecessem. A este respeito, vejamos o texto bíblico em Jó, capítulo 23, do versículo 13 e 14. Jó, capítulo 23, dos versos 13 e os versos 14. Vejamos como Jó trata esta verdade. Eu vou pedir a você que, de posse da sua Bíblia, não se furte de conferir os textos bíblicos aí na sua casa. Jó 23, o verso 13 e 14. Veja o que a Bíblia diz. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Jó está dizendo que Deus ordenou todas as coisas que haveriam de acontecer em sua vida, aquelas que Jó já conhecia e ainda tantas outras que ele ainda não conhecia. Isso significa que Jó está seguro de que nenhum ser humano, nem Satanás, nem qualquer outra criatura é capaz de alterar este propósito divino, este projeto divino, este plano divino. Ele está convicto de que aquilo que Deus decidiu fazer, Ele vai fazer e não há quem possa impedi-lo. Ainda a este respeito, vejamos o que nos diz Isaías, no seu capítulo 46, os versículos 9 e 10. Abra sua Bíblia em Isaías 46, os versículos 9 e 10. Veja o que o profeta Isaías nos diz. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Se nós parássemos por aqui, esses textos, esses dois últimos textos, já seriam suficientes para nos mostrar com clareza esta verdade bíblica, alguns aspectos dessa verdade bíblica. Veja o que o profeta Isaías está dizendo, Deus falando por boca do profeta Isaías. Olha, eu sou Deus e não existe nenhum outro além de mim, o único Deus vivo e verdadeiro. E ele diz o seguinte, eu anuncio desde o princípio do mundo
o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Ele está dizendo, eu sou Deus do passado, Deus do presente e Deus do futuro. Eu controlo passado, presente e futuro. Todas estas coisas que acontecem, e ainda aquelas que vão acontecer, fazem parte daquilo que Isaías chama de conselho eterno. Isaías está dizendo exatamente isso. A vontade de Deus, o plano de Deus, o conselho de Deus, que Ele traçou desde a eternidade, está se cumprindo, se cumpriu, ainda vai se cumprir, e nesse sentido não há absolutamente ninguém que possa causar qualquer tipo de alteração. Ele governa a história humana de uma forma tão absoluta e soberana, a ponto de dizer que todas as coisas que ainda hão de acontecer, Ele já anunciou. Por exemplo, a Bíblia claramente nos diz que o Senhor Jesus, séculos antes do seu nascimento, da sua encarnação, fora predito. Os profetas anunciaram que o Filho de Deus viria ao mundo na plenitude do tempo. Muito antes de Jesus nascer, esta promessa bíblica fora dada e se cumpriu. De igual modo, há uma outra promessa tão aguardada pela Igreja de Jesus, que Ele voltará a segunda vez. Veja, embora isso não tenha acontecido, Deus já anunciou que tal coisa há de acontecer no tempo que Ele estabeleceu. Quem é que pode impedir isso de acontecer? Ninguém. Quem é que pode alterar este propósito divino? Absolutamente ninguém. De igual modo, tanto Jó quanto Isaías nos mostram com clareza que todas as coisas estão acontecendo dentro deste propósito estabelecido por Deus. Como já vimos, Deus estabeleceu esse propósito para a sua própria glória. O texto inicial que nós lemos, Efésios de número 11, nos fala exatamente disso, que Deus estabeleceu um propósito para todas as coisas. Nesse mesmo capítulo de Efésios 1, ele fala que ele fez isso porque ele quis fazer livremente e para o louvor da sua glória. Este propósito divino visa exatamente isso, a glória de Deus. Ainda em Isaías, no capítulo 40, verso 13 e 14, Isaías vai mostrar que Deus não tomou conselho de ninguém, Ele não pediu opinião de ninguém, não ouviu ninguém, não consultou ninguém, Ele não precisa disso. Ainda em Jó, nós vamos ver que Deus não pode ser barrado, impedido, frustrado, os seus planos vão acontecer e não há quem possa detê-los. Os preceitos de Deus, os planos de Deus, o decreto de Deus quanto a todas as coisas vai acontecer, independente do homem aceitá-los ou não. Vejamos ainda dois textos acerca desta verdade. Jó 42, verso de número 2. Jó 42, o verso de número 2. Vejamos o que nos diz este texto da palavra de Deus. O mesmo Jó que diz que Deus havia ordenado todas as coisas a seu respeito e que todas elas aconteceriam. Ele diz assim no verso de número 2, capítulo 42. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nada daquilo que Deus decidiu fazer poderá não acontecer ou, de alguma forma, ser frustrado por algum fato. Isaías 14, no verso de número 24, ainda nos diz algo acerca desta verdade. Isaías, capítulo 14, o verso de número 24. Diz o texto: Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Perceba com que segurança Deus revela os seus planos aos homens. Ele está dizendo, eu pensei, eu decidi, eu determinei, e assim há de acontecer. Vimos já em alguns textos que Deus decidiu o que fazer, planejou o que fazer desde a eternidade. A este respeito, eu chamo você para uma terrível heresia
que anda circulando as igrejas evangélicas no Brasil. Uma heresia perigosíssima, onde muitos expoentes aí na internet, muitos com milhares de seguidores, inclusive, defendem, ainda que de forma sutil, velada, mas incutindo essa heresia na mente de muitos cristãos brasileiros. Aquilo que nós chamamos de teísmo aberto. Esta heresia sustenta que o passado e o presente já foram executados, já aconteceu. Todavia, o futuro ainda está em aberto. E, neste sentido, Deus e os homens vão escrevendo o futuro à medida que ele vai acontecendo. O teísmo aberto sustenta que Deus não traçou o que há de acontecer, não determinou o que há de acontecer, e que, como um autor de novela, deixou o final da história em aberto para que o homem pudesse participar da execução do mesmo. Num ato de relacionamento com os homens, Deus se permite, neste relacionamento com os homens, fazer com que o mesmo participe dos desdobramentos da história, escrevendo-a e não acontecendo conforme Deus havia determinado. Há muitos cristãos que estão levados por esta heresia, que, por conta disso e desses conceitos, não têm segurança quanto ao futuro, estão ansiosos quanto ao futuro, eles perdem a perspectiva de que o futuro é certo porque está nas mãos de Deus. Na verdade, aqueles que sustentam essa heresia afirmam que tanto Deus quanto os homens estão aí escrevendo a história e, por isso, não há como ter muita certeza dela. Nós cremos, à luz das Escrituras, que passado, presente e futuro já estão nas mãos do nosso Deus. Nesse sentido, ainda que a gente não tenha condições de compreender os detalhes ou de compreender com tamanha profundidade os aspectos desta importante doutrina bíblica, é preciso crer pela fé. Veja, existem muitas coisas que acontecem na história humana que nós não entendemos. Há muitas coisas que acontecem na história humana que Deus reservou para si mesmo. Nós, na nossa mente limitada, não compreenderemos. Isso não significa que sejam falsas. Significa apenas que não somos capazes de explicá-las. Nesse sentido, um grande pregador, famoso pregador, príncipe entre os pregadores, Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele fala com tamanha clareza acerca desta verdade, desta doutrina bíblica e da importância que ela tem para as nossas vidas. Veja o que Martyn Lloyd-Jones diz acerca deste assunto. E então, positivamente, devemos aproximar-nos deste tema com humildade, devemos aproximar-nos dele com reverência, devemos aproximar-nos dele pela fé e com uma pronta admissão das nossas próprias limitações. Devemos aproximar-nos dele com uma mente aberta, buscando e inquirindo pelo ensino das Escrituras, devemos achegar-nos com um espírito até mesmo infantil, prontos a receber o que Deus nos revela na sua palavra e prontos, devo acrescentar, a não fazer perguntas que vão além do que está revelado na Escritura. Muitas vezes as pessoas perguntam, se Deus então decidiu tudo o que vai acontecer, onde então entra a nossa liberdade? Onde então entra essa questão de Deus decidir que todas as coisas aconteçam e não ser, e responsabilizar os homens por elas? Há alguns textos bíblicos que jogam luz a esta verdade, soberania de Deus e liberdade humana, embora a nossa mente limitada, como diz Martyn Lloyd-Jones, é incapaz de harmonizar com tamanha perfeição estas verdades. Acerca do decreto divino, dos decretos divinos, ou do propósito eterno de Deus, é preciso a gente ainda suscitar algumas questões. Vamos passar então para a natureza do decreto divino. Veja bem, esse propósito de Deus, esse plano de Deus, embora a gente fale no plural, né, planos, propósitos, decretos, na verdade se refere a um só. Nós falamos de planos e propósitos porque ele possui vários aspectos. Mas, na verdade, a doutrina fala de uma decisão, um único propósito. Deus criou todas as coisas
e estabeleceu um fim para todas elas. Deus criou todas as coisas e determinou tudo o que acontece relacionado a elas. É este decreto, é este propósito, é este plano eterno de Deus que é revelado nas Escrituras. Vamos ver novamente Efésios 1, verso 11. Deixa eu destacar para você esta importante frase. Efésios capítulo 1, verso de número 11. Confira aí na sua Bíblia. Efésios 1, verso de número 11. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Nele, isto é, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo observe a palavra, propósito. E observe a frase final. Daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja, Paulo está dizendo que todas as coisas criadas, todas as coisas que Deus faz, tudo aquilo que Deus executa, Ele faz conforme a sua vontade, baseado neste propósito, neste plano eterno. Ainda sobre a natureza deste propósito, vemos que ele revela o profundo conhecimento que Deus tem de todas as coisas. Deus, como Deus soberano, conhece tudo perfeita e totalmente. Perceba, nós seres humanos conhecemos algumas coisas. À medida que nós nos relacionamos com a criação, com a ciência e com todos os outros saberes, o nosso conhecimento adquirido vai aumentando e se elevando. Mas jamais conheceremos as coisas de forma plena e perfeita. Este conhecimento só Deus possui. Ele possui um conhecimento infinito sobre todas as coisas. Ele decidiu, a partir desse conhecimento infinito, criar, e não apenas criar, mas dar um fim, uma finalidade, um propósito a tudo aquilo que Ele criou. Segundo a Bíblia, Deus fez isso porque Ele quis fazer. Deus fez isso para satisfazer a sua própria vontade. Ao contrário do que alguns afirmam, Ele não viu nada no futuro que tenha motivado Ele a tomar alguma decisão. Pelo contrário, Deus executa exatamente aquilo que Ele decidiu. E as coisas que ainda hão de acontecer, só acontecerão porque Deus decidiu fazer exatamente assim. Este conhecimento profundo que Deus tem de todas as coisas é revelado na Bíblia. Eu escolhi, dentre tantos textos, apenas o de Romanos 11, do verso 33 ao 36. Abra aí na sua Bíblia e acompanhe. Romanos capítulo 11, os versos de 33 a 36, e veja o que esse texto fala sobre este conhecimento profundo do Senhor. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja o que o apóstolo Paulo está declarando. Deus é infinitamente profundo, sábio, conhecedor. A mente divina é simplesmente inescrutável. Não há quem possa ser tão elevado, tão alto e tão capaz de desvendar esses mistérios divinos. Deus é conhecedor de absolutamente tudo e não precisa de ver o futuro, conhecer as intenções para tomar qualquer decisão acerca deste propósito. Um terceiro aspecto da natureza deste propósito diz respeito a como isso se relaciona
com a nossa liberdade, por exemplo, com as nossas escolhas, por exemplo. Veja, a Bíblia Sagrada diz que Deus soberanamente determinou tudo. Nós já vimos alguns textos disso. Tudo mesmo, pastor, ou tudo no sentido assim, genérico. Não, diz a Bíblia que todas as coisas foram estabelecidas e pré-ordenadas por Deus. Todas, inclusive as nossas ações voluntárias, as nossas ações livres, né? E todos os agentes que estão em execução neste mundo criado. Como entender então isso? Como entender que eu sou livre para tomar uma decisão, ao mesmo tempo, esta minha decisão não vai de alguma forma surpreender, ferir, anular ou até mesmo corromper o decreto? Pelo contrário, a Bíblia diz que até mesmo a minha decisão, as minhas inclinações, fazem parte desse decreto. Observe alguns textos, existem vários, mas por questão de tempo, nós escolhemos alguns. Observe o que diz Provérbios 21, versículo 1. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 21, versículo de número 1. Esse texto é interessantíssimo. Provérbios 21, versículo 1. Olha o que diz esse texto. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Interessante pensar nisso. Salomão está dizendo que o coração do rei segue um curso natural, como as águas dos ribeiros correm um curso natural, assim o coração do rei está nas mãos do Senhor. E as decisões, os sentimentos, as vontades do rei são do rei, mas diz a Bíblia que o Senhor inclina esta vontade conforme o seu próprio querer. Deus, ele não é o autor das ações do rei, mas ele dirige estas ações conforme o seu decreto. É interessante pensar nessa perspectiva, não? Deus permite que o homem caminhe dentro da sua vontade, da sua liberdade, mas esta liberdade, de tal modo, está relacionada ao decreto, a ponto de as nossas escolhas, sejam elas boas ou más, fazerem parte desse propósito eterno de Deus. Veja ainda Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Abra sua Bíblia no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele está dizendo que a igreja, os cristãos, foram redimidos em Jesus Cristo para que pudessem, dentre tantas outras coisas, praticar boas obras. Mas veja o que Paulo vai dizer, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mesmo as nossas ações, mesmo as nossas boas ações, elas já foram preparadas por Deus. Quando eu intento fazer algo, de alguma forma, esta minha intenção, esta minha vontade, este meu anseio, este meu desejo, está sendo dirigido pelo Deus soberano. Filipenses capítulo 2, verso 13, Paulo é ainda mais claro com relação a esse aspecto. Filipenses capítulo 2, versículo de número 13. Observe o texto da palavra de Deus. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Interessante pensar nas expressões que Paulo utiliza aqui. É Deus quem efetua dentro de mim tanto o querer, a vontade, como o executar.
Deus dirige o meu coração, inclina o meu coração, guia as minhas vontades, a fim de que os seus planos se cumpram, segundo a sua vontade, diz o apóstolo Paulo. Deus governa todas as coisas mesmo, inclusive aquelas que parecem ser casuais. Deus dirige não apenas os nossos atos, bons e maus, mas também dirige aqueles fatos que parecem aos nossos olhos que aconteceu casualmente, de forma fortuita. Veja Mateus capítulo 10, o verso 29 e 30. Mateus capítulo 10, o versículo 29 e 30. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, do verso 29 ao verso 30. Olha o que diz o texto bíblico. Não se vendem 2 pardais por um masse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros? Até os cabelos, todos da cabeça, estão contados. Sabe quando você está numa rodovia e você vê um pássaro atravessando o carro e ele bate lá no para-brisa, cai morto, você fala, nossa Deus, eu bati no passarinho, acabei de matar um passarinho, mas também, como é que ele voa aqui na minha... Ou seja, a gente lida com essas coisas, a gente pensa que foi assim, tadinho, foi casual. O texto está dizendo que nenhum pardalzinho, nenhum deles cai por terra sem o consentimento do vosso Pai. Sabe quando o passarinho voa e tem um vidro e ele não percebe que é um vidro, e ele bate no vidro, tadinho, cai morto, você diz, nossa, bateu no vidro, caiu, morreu, tadinho. Quem deixou essa janela fechada, esse vitrô fechado? A gente olha para essas coisas e pensa assim que elas foram casuais. Mateus está dizendo que até estas coisas estão estabelecidas por Deus. A ponto dele dizer o seguinte, nenhum pardal cai morto, nenhum pardalzinho, sem que seja vontade de Deus, sem o consentimento de Deus. E ele faz uma aplicação importante, ele vira para os seres humanos e diz, até os cabelos, cada fiozinho da vossa cabeça está contado. Mesmo aquele fiozinho que caiu da sua cabeça, caiu por um propósito divino. Ainda, Provérbios capítulo 16, o verso 33, esse texto é fantástico. Provérbios 16, o verso de número 33. Veja esse texto da palavra de Deus. Provérbios 16, o verso de número 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Aqui, Salomão está dizendo o seguinte, aquilo que para nós parece ser coisa do acaso, parece uma coisa assim de sorte, né? Nossa, aconteceu de forma assim, casual, fortuita. Salomão está dizendo que por trás deste evento fortuito está uma decisão divina. Deus decidiu e dirigiu tais coisas. Tão complexo, tão difícil, tão profundo compreender isso, mas é exatamente isso que a Escritura revela. Nada, nem um fio de cabelo, nem um pardalzinho que caiu morto, nenhuma formiguinha morta, absolutamente nada, nenhum evento na história da humanidade foge, escapa este propósito eterno de Deus. Acerca disso, vejamos uma terceira lição, as características deste propósito ou deste decreto divino. A este respeito, mais uma vez, Louis Berkhoff tem uma lista muito interessante e que, à luz das Escrituras, torna ainda mais claro compreender este assunto. Vejamos algumas dessas características. Como já dissemos anteriormente, este propósito de Deus, ele é, em primeiro lugar, eterno. É um propósito eterno. Vimos isso em Efésios 1:4 e vimos que Deus estabeleceu exatamente estas coisas todas, decidiu todas estas coisas
antes mesmo da criação do mundo. Vale a pena observar aí 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo de número 9, que diz exatamente assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Paulo olha assim e diz, olha, Deus, quando pensou em nossa salvação, não pensou agora. Ele não pensou em salvar você quando viu você levantando a mão na igreja. Ele não pensou em salvar você quando você fez uma oração. Ele não pensou em salvar você quando você recebeu uma Bíblia. Paulo está dizendo que ele pensou em salvar você antes mesmo de todas as coisas existirem, lá na eternidade. Deus decidiu todas as coisas que faria na eternidade. Esse plano é eterno. A Bíblia também fala que este plano é eficaz. Vale muito a pena a gente ler Isaías 46, o versículo 10. Observe aí na sua Bíblia, Isaías 46, o verso de número 10. Olha o que diz o profeta. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías está dizendo que o plano de Deus, esse plano que Deus estabeleceu na eternidade, ele é imutável. Jamais Deus decidirá ou decidiu fazer algo na eternidade e, de repente, por algum fato, resolveu mudar de ideia. Diferentemente de nós, tudo que Deus decidiu que aconteceria, vai acontecer exatamente porque Ele não muda. Ele não vai ele não tem um plano B, ele não tem uma segunda opção, ele não tem uma carta na manga, coisas assim. Ontem via um programa de televisão de culinária, né, em casa, um programa famoso, né, o MasterChef, e via uma prova daquelas de eliminação, e a pessoa não sabia fazer o prato. E perguntaram, o que você vai fazer? Ela disse, olha, eu tenho plano A, plano B, plano C e plano D para fazer isso aqui. E ela começou a fazer o plano A, não deu certo. Ela partiu para o plano B, não deu certo. Partiu para o plano C, também não deu certo. Partiu para o plano D e também não deu certo. E ela disse, tudo aquilo que eu tinha planejado falhou, deu errado. Então eu vou por instinto. A poucos minutos da prova, ela resolve fazer algo e acredite, ela conseguiu vencer. Eu fiquei vendo aquilo e vendo como os homens realizam as coisas. O homem é inseguro naquilo que faz. Ele precisa de plano A, B, C, D. Ela disse, no final das contas, eu fiz o plano Z, a última coisa que podia fazer, que me veio à mente. Como Deus é diferente de nós. Deus não tem sequer um plano B. Os planos de Deus são eternos, perfeitos e imutáveis. Lemos o texto de Jó 23, 13 e 14, quando ele diz que ele não vai mudar o que ele decidiu fazer, ele vai fazer. Uma quarta característica deste plano eterno é que ele é incondicional. O que quer dizer isso? Ele não depende de nenhum ser humano, ele não depende de nenhum fato, ele não depende de nenhuma circunstância, pelo contrário, ele é totalmente dependente do próprio Deus. Deus não precisa de nada e de ninguém para executar o que ele decidiu executar. Ele decretou o que vai acontecer e simplesmente dirige para que aconteça. Não tem nenhuma circunstância ou condição que faça Deus ou que gere em Deus alguma dependência. Atos, capítulo de número 2, o verso de número 23, nos diz assim, vamos ler esse texto aí. Atos, capítulo 2, o verso de número 23. Atos, capítulo 2, o verso 23. Olha como Pedro fala de forma bem interessante, né? Eu vou ler o 22 e o 23 aqui. Atos, capítulo 2, 22 e 23. Diz assim,
varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Preste atenção nessa frase de Pedro. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. O sermão de Pedro, ele diz o seguinte: Jesus foi entregue, vocês o crucificaram, vocês impiamente o mataram, mas olha, tudo isso estava determinado pelo próprio desígnio de Deus. Que coisa espetacular. É incondicional. Deus não depende de nada e ninguém. Ele determina e assim é. O propósito de Deus para todas as coisas é também universal. O que quer dizer isso? Inclui tudo. Tudo mesmo. Todas as coisas que hão de acontecer. Todas. Boas e más. Tudo. Os eventos que nós chamamos na teologia de contingentes, até mesmo estes, estão inclusos no decreto divino. Quando nós falamos que Deus ordenou todas as coisas, estamos dizendo que é todas as coisas mesmo, todas as coisas mesmo. Nós veremos alguns textos sobre isso mais adiante, mas é interessante lembrar que até mesmo aquelas que são más, a pandemia não surpreendeu de forma alguma Deus. No seu conselho eterno, até mesmo tais coisas estavam estabelecidas previamente. A Bíblia fala, por exemplo, que a nossa vida, o tempo de duração da nossa vida, está estabelecido por Deus. Tudo, absolutamente tudo. Como vimos, o pardal, o fio de cabelo, eventos grandes, eventos pequenos, eventos que parecem ser casuais, motivações, sentimentos, todas estas coisas estão inseridas neste plano eterno de Deus. Agora vamos entrar no último aspecto, que é um aspecto que tem a ver com o lado mais difícil e mais complexo dessa doutrina, que é a relação que ela tem com os nossos pecados, com os nossos atos pecaminosos. A teologia reformada vai dizer que o decreto de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus é permissivo em relação ao pecado. O que quer dizer isso? Quando o assunto é pecado, o decreto de Deus, o plano de Deus é permissivo. Ele decretou que tal coisa acontecesse no sentido de permitir que o mesmo viesse a existir. Ele garantiu a realização daquilo de forma a não impedir que o homem fizesse, mas dirigindo essas atitudes. Isso é interessante a gente observar, porque isso claramente é revelado na Bíblia. Veja como é interessante. De acordo com a Bíblia Sagrada, até mesmo os pecados, as maldades e as intenções, os atos maus dos homens estão dentro desse decreto. Estão sob o governo de Deus. Ele, de forma sábia, de forma soberana, decidiu permitir que estes atos acontecessem e dirigiu esses atos para que o seu propósito se cumprisse. Vamos ver alguns textos e isso vai ficar mais claro. Abra a Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 26 a 28. Atos, capítulo 4, do verso de número 26 a 28, quando os apóstolos foram soltos, da prisão lá no Sinédrio, e aí a gente encontra lá Pedro e João sendo soltos da prisão, e Pedro faz esta oração, a igreja lá ora junto com os apóstolos. O que eles disseram nesta oração? Observe o verso 26. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ele está citando uma profecia bíblica e narrando um fato. Os reis, os poderosos da terra, se uniram contra Jesus. Isso é uma coisa má. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel.
Pilatos, Herodes, gentios, alguns de Israel e algumas autoridades judaicas estavam decididas a se colocarem contra Jesus e até mesmo o crucificaram, o humilharam, o escarneceram. E Pedro narra a pecaminosidade dessa gente em se rebelar contra o Filho de Deus. Mas observe o verso 28. Eles se juntaram, o verso 28 diz, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Interessante observar que eles são culpados pelos atos maus, eles são responsáveis por suas intenções más, por sua rebeldia, por sua cegueira espiritual, por terem crucificado Jesus, humilhado Jesus, se rebelado contra Jesus, mas mesmo esta rebelião, mesmo essas ações rebeldes e ímpias, estavam sob a direção do nosso Deus. Estavam no plano de Deus, no propósito eterno de Deus. Deus não violou a liberdade deles, mas permitiu que tal liberdade culminasse exatamente com a execução do seu plano. Ainda um outro exemplo bem claro disso está lá em Gênesis 45, na história fantástica de José. Gênesis 45, o verso 7 e o verso 8, observe a leitura que José faz da ação terrível, maligna, má dos seus irmãos quando o venderam, quando o lançaram naquele poço. Gênesis 45, versos 7 e 8, diz assim, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. José está perdoando os seus irmãos. Uma coisa terrível. Quando a gente lê a história de José, nós ficamos perguntando como que irmãos, como pessoas do mesmo sangue, são capazes de tamanha atrocidade com os seus próprios irmãos. Mas José, ao invés de lamentar isso, embora ele tenha chorado e sentido a distância, tantos anos distante da sua família, José, quando perdoa os seus irmãos, ele diz assim, o verso de número 7, Deus me enviou adiante e para conservar a vida de vocês. E olha o verso 8, olha que versículo espetacular. José diz, assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Espere, a própria Bíblia em Gênesis narrou a maldade dos irmãos de José, Rasgaram sua capa, lançaram ele no poço, venderam eles para uma caravana ali de amalequitas, disseram ao pai dele que ele havia morrido, e foram anos de dor, de sofrimento de José. José foi vendido como escravo, trabalhou como escravo, foi acusado injustamente, foi preso. Anos da vida de José, José passou ali boa parte da sua infância e juventude sofrendo terrivelmente por causa da maldade dos seus irmãos. Mas quando tudo isso passa, José olha para trás e diz, por trás da maldade de vocês estava o plano de Deus. Deus permitiu a maldade de vocês para que eu chegasse até o Egito antes de vocês, e quando esse período de fome chegasse, aqui eu estivesse para preservá-los. Quem me enviou para cá não foram vocês, foi o próprio Deus. Segundo as Escrituras, Deus dirige até mesmo os atos pecaminosos dos homens, de modo que Ele não é o autor do pecado, de modo que Ele não é o autor destes atos maus, mas os conduz para que a sua vontade se cumpra e o seu propósito também se cumpra. Vós, na verdade, os intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, como diz lá em Gênesis 50, 20. Abre aí na sua Bíblia mais uma vez, nós estamos já caminhando para o fim. Gênesis 50, verso 20. Gênesis capítulo 50, versículo de número 20.
diz a palavra do Senhor. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Veja, José não está negando que os seus irmãos lhe fizeram mal. Porém, Deus o tornou em bem. Não interprete o texto de forma errada. O texto não está dizendo que Deus transformou o mal em bem. Deus está dizendo que Deus tornou, isto é, Deus fez com que aquela maldade desembocasse em algo bom, em algo melhor. Deus dirigiu, né, aquela maldade toda para que ela viesse a desembocar em algo bom. Ele diz, Deus o tornou em bem para fazer, Deus está fazendo, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Percebe que neste decreto, neste plano de Deus para todas as coisas, mesmo aquelas coisas ruins e más que nós fazemos e que seremos responsáveis por elas, Deus dirige de tal forma que estas ações boas e más desemboquem exatamente neste propósito que Ele estabeleceu. Mais uma vez, vale muito a pena a gente ouvir Martin Lloyd Jones, grande pregador e comentarista das Escrituras. Martin Lloyd Jones diz exatamente o seguinte: Deus não causa o mal em nenhum sentido, em nenhum grau. Deus não aprova o mal, por isso que você tem vários textos bíblicos de Deus revelando a sua contrariedade com o pecado humano. Ele, porém, permite que agentes perversos o realizem e então administra para os seus próprios fins sábios e santos. Percebe o que o Lloyd Jones está dizendo? Deus não executa o ato mal, o homem que faz. E Deus permite que o homem faça essas coisas más e o responsabilize, de forma que ele administra, ele dirige, ele guia essas maldades para que os seus propósitos se cumpram. Lloyd Jones vai dizer, o mesmo decreto que proíbe, o mesmo decreto que pune o pecado, é o decreto que permite que o mesmo aconteça. Ele é contra o pecado, ele pune o pecado, mas de alguma forma ele não impede o pecado, porque ao permitir aquele pecado, aquele ato mal, de alguma forma, vai fazer parte do seu propósito já estabelecido previamente. Na teologia, nós não temos aqui tempo, nós tratamos desse termo quando nós falamos sobre a vontade decretiva ou secreta de Deus e a vontade permissiva ou revelada de Deus. Existem coisas que Deus decretou fazer e não nos contou. Não está revelado na Bíblia. A gente vê acontecer, a gente vê Deus executar, mas Ele não nos revelou tais coisas. E existe a vontade permissiva ou revelada. É aquela que Ele diz, não faça isso, não faça aquilo. A vontade secreta ou decretiva, nós não podemos de forma alguma violar. Já esta vontade permissiva ou revelada é aquela onde Ele diz, não mate, mas Ele permite que o homem mate. Não furte, mas Ele permita que haja furto. Então, ambas, tanto uma quanto a outra, estão dentro deste propósito eterno. Chegamos então ao final, nós não temos mais tempo para ir mais a fundo acerca disso, mas queremos tirar algumas lições práticas desta doutrina para nós. Em âmbito geral, quando estudamos este plano de Deus, nós vamos necessariamente passar para o que está envolvido neste plano. Nas próximas lições, nós vamos estudar sobre a criação, depois vamos estudar sobre a providência e depois vamos estudar sobre a eleição. Por que essas três coisas na sequência? Porque Deus decretou, nesse propósito eterno, criar todas as coisas. Nós vamos estudar na próxima quarta a criação. Deus decretou não apenas criar, mas deu um fim a todas estas coisas. Por isso Ele dirige, providência. Ele governa e dirige todas as coisas. E depois nós vamos ver um terceiro aspecto desta doutrina, ou deste decreto, que é o decreto da eleição, da predestinação. Deus decidiu salvar, propósito final
de todas as coisas é que esse plano culmine na salvação do seu povo e na condenação de outros. Né? Nesse sentido, esse plano de Deus, este propósito de Deus envolve criação, preservação e regeneração, ou a obra da redenção. Nós vamos ver isso nas próximas lições. Também é necessário a gente perceber que, quando estudamos esta doutrina, embora de forma resumida, de forma breve, nós passamos por alguns desses atributos divinos, nós já estudamos antes. Ele é soberano, ele é perfeito, ele é sábio, ele é imutável. Perceba quão necessário é estudarmos estas coisas. Num contexto de pandemia, onde as pessoas estão simplesmente perturbadas, desesperadas com o que vai acontecer, a Sagrada Escritura se ergue dizendo: todas as coisas acontecerão conforme a vontade de Deus. O futuro não está solto, ele está determinado e está nas mãos de um Deus vivo. Eu gosto e faço questão de mencionar um dos meus professores, Dr. Heber Carlos de Campos, pastor presbiteriano, escritor, professor, um homem inteligentíssimo. A este respeito, ele diz: a grande pergunta que nós devemos fazer sobre essa doutrina é a seguinte: está Deus governando o mundo e todas as coisas que existem nele? Vou repetir. Ele está dizendo que, quando estudamos essa doutrina, nós devemos fazer uma pergunta crucial. Deus está governando o mundo e todas as coisas que existem nele? Se a nossa resposta for afirmativa, diz o Dr. Heber, então temos de reconhecer que todas as coisas estão inclusas neste decreto divino, neste propósito divino. Se Deus governa tudo, isso significa que tudo está dentro do seu plano eterno. Nas palavras do próprio Dr. Heber, ele diz: o decreto divino inclui tudo o que acontece na história, seja de natureza física, moral ou espiritual. Não existe acasos. Tudo o que acontece é produto da vontade determinante de Deus. Deus decidiu tudo que vai acontecer. Deste modo, meus irmãos, cremos que a doutrina do propósito eterno de Deus, ou do decreto eterno de Deus, nos faz considerar que Deus criou todas as coisas antes, decidiu criar todas as coisas antes da fundação do mundo. Ele decidiu governar todas estas coisas, a fim de que todas elas cumpram o seu propósito previamente estabelecido. Ele decidiu que tais coisas aconteceriam, pequenas, grandes, as coisas casuais, as coisas extraordinárias, todas elas acontecessem, sem, contudo, nos dar explicações de como estas coisas realmente hão de acontecer, de forma que compreendêssemos com exatidão. Acerca desta doutrina, nós somos convidados a crer pela fé, nos humilhar diante dele e sermos consolados, confortados e encorajados. Todas as coisas, de fato, estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu encerro convidando você, mais uma vez, a abrir o texto inicial que nós lemos no início desse estudo, Daniel, capítulo 4. Eu convido você, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia nesse texto, e logo após nós iremos entoar o hino 163, direção divina. Daniel capítulo 4, abra por favor nesse texto, Daniel capítulo 4, do verso de número 34 a 35. Veja como esse texto nos fala ao coração. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são
por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ninguém pode parar, deter, frustrar ou impedir Deus ou seus planos de serem executados. Todas as coisas certamente acontecerão conforme o conselho da sua vontade. Ele dirige e guia todas as coisas. Ouçamos o hino 163 do nosso Inário Novo Cântico. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano, é tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguida, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insônia o seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico doutrinário. Louvamos a Deus por sua participação conosco e convidamos você à próxima quarta-feira aqui no canal da IPCA, no YouTube, às 19h30, quando estudaremos a doutrina da criação. E você é convidado a participar conosco, compartilhe, pegue a sua Bíblia, anote, esteja conosco. Nós acreditamos que nesses dias, e sempre que necessário, é preciso pararmos e considerarmos estas grandezas da Palavra de Deus. Esta série se chama Firme Fundamento, pois acreditamos que é tempo de conhecermos as doutrinas bíblicas, a fim de que por elas sejamos edificados e encorajados. Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima quarta-feira.